Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Algoritmo na Sala, um podcast da LTP Labs que pretende endereçar exatamente o elefante que paira em muitas das nossas salas de reuniões, a inteligência artificial. O tema é incontornável e nesta nossa sala pretendemos explorar de que forma é que a inteligência artificial está a ser utilizada pelas empresas e que impactos é que está a ter na sociedade. O meu nome é Diogo Pereira da Silva e o tema que vamos abordar hoje é o papel da inteligência artificial na automação daquilo que é o nosso trabalho rotineiro das empresas. E para a conversa contamos com o Tiago Costa Lima, diretor de estratégia de produto do Cegid. Tiago, muito bem-vindo e muito obrigado por aceitares o nosso convite. Antes só de mergulharmos no tema, eu sugeriria só o seguinte, para quem não nos conhece, quem é o Tiago e o que é que faz exatamente no teu dia-a-dia? Ok, antes de mais, obrigado pelo convite e parabéns por esta iniciativa, porque acho que é uma temática que é bastante pertinente para as pessoas no geral e cada vez mais para as empresas, porque claramente precisamos de melhor conhecimento sobre a temática. Então, eu sou um economista exilado na tecnologia há vários anos. Foi uma mudança natural ao longo da minha vida. Como tu disseste, sou diretor de estratégia de produto na Cegid para Portugal e África, portanto, muito do meu dia é pensar estratégia, é pensar produto, é pensar cliente, porque nós produzimos tecnologia, muito e cada vez mais inteligência artificial dentro dos nossos produtos e sempre a pensar de como é que podemos melhorar o dia-a-dia e os processos de trabalho das organizações e, portanto, faço muito a ligação entre as equipas de tecnologia e o mercado e o contacto com os clientes para que aquilo que nós trabalhamos vá ao encontro efetivamente das necessidades das empresas. Claro, e acho que isso é um excelente ponto para nós pegarmos, porque trazendo agora ao tema de hoje, que é a automação com o apoio da inteligência artificial, perceber como é que nos ajuda na automação do trabalho rotineiro. Falavas em processos dos nossos clientes. Quando falamos de trabalho rotineiro, do que é que estamos a falar em concreto? Podendo construir um bocadinho mais em cima disso, isto afeta as equipas da mesma forma? Há mais trabalho rotineiro num setores do que noutros? Que tipo de pessoas nas organizações é que se deparam mais com este tipo de tarefas? Ok, pronto. Nós, quando nós trabalhamos, tentamos organizar sempre toda a estratégia de produto, tanto de forma setorial como departamental. Portanto, trabalhamos muito o que é que são os departamentos financeiros, os departamentos de operações, recursos humanos e departamentos comerciais. Obviamente que há necessidades que são partilhadas entre os diversos setores de atividade, porque são processos administrativos que são obrigatórios a ocorrer em qualquer um dos setores. Na verdade, todos os departamentos que acabaste de falar, sinto que é algo muito transversal a qualquer setor, não é? Exatamente. Há, obviamente, por exemplo, o departamento de operações vai variar muito do que é uma empresa de construção, uma empresa industrial, uma empresa de distribuição. Aí é onde há a maior diferença entre os setores de atividade, mas se falarmos, por exemplo, num departamento financeiro, num departamento de recursos humanos, há obviamente bastantes semelhanças entre os setores de atividade. Quando falas de quais são as principais tarefas rotineiras, nós trabalhamos constantemente perto de clientes para fazer entrevistas e perceber onde é que estão os principais pain points no seu dia-a-dia para que nós tentemos melhorar o produto e resolver esses principais problemas. Muito curiosidade, onde é que eles estão, esses pain points? Por exemplo, nós temos identificado um conjunto de, apesar de nós produzirmos ERP e que na prática são sistemas integrados que ligam os diversos departamentos, ainda existe uma carga administrativa de introdução de informação nesse mesmo ERP para depois ele fazer magia. Portanto, antes da magia ainda há um trabalho muito burocrático, seja de introdução de pedidos que chegam de clientes, seja de pedidos que fazem a fornecedores, seja despesas que tenham que introduzir os funcionários e depois toda essa gestão. Portanto,
há muito trabalho rotineiro nesta fase de introdução da informação. Há depois, se olharmos, chegamos por exemplo aos departamentos financeiros, a componente da reconciliação das várias fontes de informação. Aqui ainda há um esforço muito grande destas equipas. E depois, como qualquer gestor gosta de ter mais e mais dados para tomar decisões, nem sempre as empresas constroem as melhores formas de disponibilizar esses dados. Então há muito trabalho rotineiro a construir esses mesmos reportes. Claro, exatamente. E até ao momento, aliás, não é até ao momento, eu sinto que na sua generalidade, quando nós falamos sobre esta automação e até sobre a inteligência artificial, olhando até muito para o período mais recente, é ótimo sentir que vou ao ChatGPT e que consigo agora automatizar um e-mail ou até ajudar-me em muitos dos exemplos das tarefas rotineiras que falaste, eu sentir que estou a ser mais eficiente, não perco entre aspas tanto tempo na elaboração desse trabalho. Mais do que apenas a ótica da eficiência, de eu conseguir libertar mais tempo, que tipo de outras vantagens ou há mais benefícios além disto? E pergunto até pelo seguinte, há bocado falavas que no teu dia-a-dia te preocupas, e na vossa empresa, em dotar a inteligência artificial destes temas. De que forma é que a inteligência artificial, para além da perspectiva de eficiência, nos consegue ajudar também? Ok. Nós, na CGI, temos um pressuposto que é a inteligência artificial faz parte daquilo do software que nós desenvolvemos. Portanto, procuramos olhar para o que são os workflows de trabalhos das organizações e introduzir em cada step desses mesmos workflows tecnologia que pode utilizar GenAI, pode usar algum modelo que criamos de machine learning para forecasting, não quer que seja. Ou seja, que vai, o que estás a dizer é, vai mais além do que apenas ajudar na parte da recolha de informação. Sim. Pode ir mais além, seja a parte mais preditiva, seja a parte até mais generativa, como exatamente. Aliás, nós fizemos o percurso dentro do que é AI, começamos inicialmente pela parte preditiva, para fornecer um conjunto de forecasts para a elaboração de um conjunto de relatórios. Também tivemos um eixo muito na vertente da automatização em background do que é que acontece dentro do ERP, para que eu, por exemplo, se eu trabalho num departamento de recursos humanos, chegou à altura do mês que eu tenho que processar os meus salários, em vez de eu ter que os processar, tenho uma função que por detrás vai processá-los todos em lote de acordo com uma série de regras pré-definidas. Que isso é o mais importante, ou seja, porque o trabalho em si, quando chega à altura de o fazer, é sempre muito semelhante. Agora, a lógica e a forma é aquilo que tem que ser conduzido para nós, para a partir do momento em que programarmos isso, conseguimos confiar que o trabalho vai ser bem feito, e é um trabalho sensível, obviamente, que tem que ser bem orientado, não é? Sim. Já agora eu tenho essa curiosidade. Falavas em o conjunto forecast e a questão de realizar previsões, a analítica mais preditiva. Tu sentes em que tipo de departamentos é que tu sentes onde é que pode ser mais necessária esta preditiva? Porque tendem a começar um bocadinho por aí, não só com a parte da automação, mas também por aí. Mas tu sentes grandes diferenças de grandes necessidades daquilo que devem aplicar entre departamentos? Sim, a sensação, e pelas conversas que temos com clientes, afeta mais tudo o que tem a ver com a área financeira, numa perspectiva, e foi por aí que nós chegamos a desenvolver algumas coisas que tinham a ver com previsionamento de tesouraria, porque esse é um dos grandes problemas das empresas. Uma coisa é a operação, é faturar, e outra coisa é o receber, e portanto os custos financeiros da operação impactam depois na prática no final do sucesso das organizações. Portanto, nós essa vertente percebemos a sua importância, e depois também na componente dos departamentos comerciais, como são funções muito focadas nos objetivos, de tentar auxiliá-los a chegar aos seus objetivos. Okay. De que forma, já agora tocando nesse da parte comercial,
de que forma é que... Tem assim algum exemplo para mostrar de que forma é que conseguem apoiar nessa concretização desses objetivos? Pronto, por exemplo, nós neste momento estamos a iniciar um novo desenvolvimento dentro do ERP que passa muito por olhar ao desempenho que está a acontecer ao dia de hoje e ao que era suposto ou que está planeado concretizar-se. Então, tendo em conta, se calhar, a altura temporal em que eu estou, não é? Sim, ou seja, o que é que o período temporal que me falta até terminar o prazo para os objetivos e o estado atual, o que é suposto alcançar. E entre um ponto e outro, estamos a construir aqui um conjunto de forecasts de como é que pode evoluir e sugestões como é que podem concretizar esses mesmos objetivos. A ideia é que os nossos clientes não tenham que fazer setup do que é que seja no âmbito da inteligência artificial. Nós, claro que haverá espaço para isso, mas na gênese do ERP ele tem que ter já um conjunto de... Vou-lhe chamar funcionalidades para que seja mais fácil de se entender, mas um conjunto de funcionalidades como qualquer outro tipo de funcionalidade que o ERP tem, que utiliza recursos da AI para melhorar o processo ou melhorar o dia-a-dia dessa função. Só queria fazer um comeback a um tema que é, depois da parte preditiva, onde é que nós começamos a trabalhar foi... Pronto, o boom do ChatGPT e do GenAI trouxe aqui um conjunto de oportunidades que eu acho que é inegável, a combinação do GenAI com qualquer outro tipo de tecnologia, que é o conseguir entender o que é que o utilizador escreve, fala e pretende, e depois, com base nessa interpretação, promover ações que executem outro tipo de funções. Ou seja, em função de algum tipo de comunicação, que se calhar é quase semelhante aos nossos telemóveis, não é? Em função daquilo que é um comando de voz ou até alguma escrita, termos o nosso Generative AI, o nosso AI generativo, e com base nisso, estavas tu a sugerir fazer um conjunto de ações. Isso é uma área que nós já estamos a trabalhar, que é muito... Eu não tenho que clicar em botões num RP para ele trabalhar. Certo. E acho que essa é uma parte interessante do que vem a ir, que é eu posso interagir com o RP fora do RP por voz ou por texto. A parte desafiante é, ok, o RP conseguiu interpretar a intenção do utilizador e o RP já sabe os processos a seguir e vai executá-los como deve ser. O desafio passa aqui muito por como é que nós somos incrivelmente bons na melhoria da eficiência da introdução da informação. Isso é que vai ser o game changing do que há bocado estavas a falar, da melhoria da eficiência e da produtividade ou automatização dos processos. Claro, nada mais conveniente que a nossa voz para pôr aqui a máquina, entre aspas, ao nosso serviço. E já agora, pegando aqui um bocadinho numa pergunta que temos que fazer, e pegando neste lado da eficiência e da automação, há muito trabalho que eu tenho e que acabo, na verdade, por, em vez de gastar tanto tempo nos meus relatórios, na preparação de alguns documentos, até a validar, muitas das vezes... Sim. Ou monitorizar também os meus objetivos comerciais. Estamos aqui a falar de muitos exemplos que muitas vezes é o meu trabalho do dia a dia e que me consome muito tempo. E estamos assim a apontar, e parece quase uma promessa da inteligência artificial, que eu vou conseguir otimizar o meu tempo, ser mais eficiente. E com isto, há uma pergunta que tem que se colocar, que é: o talento que nós temos neste momento nas organizações vai passar a ficar mais liberto. Como é que nós conseguimos depois capitalizar todo este tempo que eu tenho à minha disposição? Ok. Eu concordo com essa visão
o aspecto bom que nós vamos conseguir obter com esta revolução. Pegando num exemplo concreto, até recente, de um cliente com quem estamos a trabalhar a área de procurement. Entre 20% a 30% do tempo do departamento passa por a gestão administrativa do processo de compras. Se nós conseguimos transformar esse 30% em 0% de forma automatizada, desde logo eu consigo montar o sistema que recebe o documento do fornecedor, extrai a informação e registra no ERP sem qualquer intervenção humana, ou a intervenção é de confirmação desse mesmo processo, há 30% dessa pessoa que vai ser possível aplicar a negociar melhores condições com fornecedores ou procurar melhores fornecedores para as necessidades que a organização tem. Que aí já é um bocadinho difícil colocar a máquina a fazer isso, ou seja, é na verdade o tipo de tarefas que o ser humano realmente consegue acrescentar mais valor, é a componente humana de negociação, não é? Exatamente, eu acho que há uma vantagem, a grande vantagem da automatização passa porque a maior parte das empresas estão subdimensionadas ao esforço e ao trabalho necessário para a execução do seu dia-a-dia, passam a ter tempo para fazer esse tipo de funções, que o output será melhor, e o que significa que depois a rentabilidade das organizações aumentará. Por essa melhoria não só da eficiência da tarefa, porque passa a ser executada pela tecnologia, mas pelo output entregue pelas equipas. Exatamente. Eu confesso que há bocado fiquei curioso e não coloquei uma pergunta, e se não te importares vou voltar aqui só um bocadinho atrás, que é, há bocado falavas na importância e do que tem surgido mais recentemente no vosso trabalho, e que estão a fazer alguns desenvolvimentos, no sentido de, com base nos comandos de voz, dar indicações para depois colocarmos a máquina ao nosso serviço e desencadear um número de ações. Arrependi-me, e tens algum tipo de exemplos que consigas dar de algo que tenham feito mais recentemente, só para também, para quem nos está a ouvir, ter uma melhor percepção de, ok, estamos assim tão próximo ou não de alavancar e chegar a esse ponto, e de que forma mais palpável nós conseguimos sentir isso no nosso dia-a-dia, nestas nossas tarefas mais rotineiras. Ok. Posso partilhar 2 exemplos que já partilhei noutras ocasiões, que estão prestes a ir ao mercado, portanto... Muito bem. É quase um preview do que vai ser. Para contextualizar, nós na CEGID temos tudo o que é inteligência artificial, criamos uma marca chamada CEGID Pulse para ser mais fácil comunicar os benefícios que a AI tem e que está embebida dentro dos nossos produtos. E dentro do nosso portfólio temos então o CEGID Pulse embebido nos diversos produtos, com diferentes use cases em concreto. Quando falamos de voz, um deles é uma aplicação que estamos agora para introduzir no mercado, uma aplicação móvel que interage com o ERP Primavera e que a seguir interagirá com o ERP PHC, em que a informação que está disponível dentro do ERP vai passar a estar acessível por comandos de voz, em que eu posso falar, pedir uma determinada análise, posso pedir para me explorar uma determinada oportunidade. Por exemplo, eu posso tentar perceber, ok, eu não estou no escritório, estou a caminho de uma determinada reunião com um cliente e peço, faz-me um resumo deste mesmo cliente. E ele vai pegar na informação das vendas, dos produtos que lhes vendemos, a situação das contas correntes, se ele deve ou não ao corrente, e faz um resumo completo do estado atual. Independentemente das fontes de informação, não é? Exatamente. E quais são as oportunidades que eu posso explorar naquela reunião. Isso ajuda-me, como comercial, a ter reuniões mais efetivas, e o output dessa mesma reunião será tendencialmente melhor, porque eu já tenho ali as oportunidades que quero trabalhar. Ou seja, estamos aqui a falar de uma mudança de paradigma completa e transformacional, que é
estado atual, eu tenho que compilar informação de diversas fontes de informação, tenho, por exemplo, o meu Excel para trabalhar e fazer e calcular os meus indicadores, os meus relatórios, às vezes até preparar algum tipo de documentação e analisar e obter as minhas conclusões. E muitas vezes estamos a falar de dias de trabalho para fazer tudo isto e toda esta preparação para uma maior conveniência, que é: estou em viagem no meu carro, no comboio, no avião, para uma dada reunião de trabalho e, na verdade, comando de voz, compila-me, por favor, um relatório sobre a situação deste cliente, vou para uma reunião de trabalho e dá-me aí um overview, digamos assim. Sim, porque a informação de um determinado cliente pode, dentro do ERP, pode estar distribuído em várias áreas, então eu posso ter que ir a essas várias áreas. Claro. E ainda pior é se eu tenho mais do que um sistema, posso ter um CRM externo que não está a comunicar, isso complica muito mais as coisas. Portanto, com esta abordagem nós conseguimos centralizar a informação, compreender a informação e dar em linguagem compreensível para qualquer utilizador o relatório dessa mesma informação com insights acionáveis. O outro caso de uso que ia comentar é a possibilidade de aplicações externas interagirem por voz com o software. Estamos a trabalhar no CGI de Vendos, que é um software de faturação e POS para pequenos negócios, em que tu, por uma mensagem do WhatsApp, seja por texto ou voz, podes executar tarefas. Podes pedir: cria-me uma fatura para o cliente X com determinados artigos, e ele executa essa mesma tarefa. Portanto, tu não dependes necessariamente do ecossistema aplicacional Segid para poderes interagir. E continuas a trabalhar com voz e texto. Para chegarmos a este caminho, qual é que tu vês e sentes que pode ser o maior entrave na adoção e na aplicação da inteligência artificial, e para nos trazer os benefícios que nós já falamos? Sentes que pode ser uma questão mais cultural das empresas, uma questão mais de dados que eu posso não ter, é uma grande preocupação, ou até uma questão mais tecnológica ou de infraestrutura? O que é que tu sentes que pode ser aqui o maior desafio e obstáculo? Assim, para ser muito sincero, acho que o primeiro será a cultura, porque a cultura vai, na minha ótica, vai agregar as pessoas e os processos. Muitas vezes os processos não estão bem definidos, não estão bem documentados, o que isto traz desafios enormes à aplicação de qualquer tipo de tecnologia. Tu, no início daqui da nossa conversa, tu falaste muito nos workflows, estudá-los, entrevistar e perceber como é que eles se desencadeiam para depois colocarmos sim a máquina ao nosso serviço, ou seja, está muito ligado. Se isto não tiver, não vai, claro. Fica complicado. E depois tem a ver com as pessoas. O ser humano é sempre tem muita inércia à mudança, e portanto, quando vemos uma transformação enorme como esta, apesar de, por exemplo, nós vermos a adoção do ChatGPT teve uma curva brutal no mercado, mas foi essencialmente para uso pessoal e não tanto profissional. Por isso, há obviamente um bom indicador desta evolução em contexto pessoal, pode significar uma maior apetência, uma maior disponibilidade para as pessoas adotar profissionalmente. Claro que, se olhar para casos de uso em que equipas de desenvolvimento utilizam ferramentas da AI cada vez mais, sim, claramente, ou para gerar conteúdo que suporte dados que eu tenho em outras aplicações, também vemos muito isso. Eu suspeito que já ninguém sabe escrever um e-mail, portanto sempre com apoio, claro. Quando vemos aqueles e-mails com os emojis e os traços, já sabemos a origem, quem é que escreveu o e-mail. Sim. Portanto, o campo da cultura, portanto, processos e pessoas são, diria, o primeiro ponto a adotar. Tecnologia há imensa, portanto, acho que não é por
por aí. Muito obrigado. Mais uma vez, Tiago, muito obrigado por este bocadinho. Para quem nos ouve, e por isso o convite, como é natural, para quem nos ouve, ficamos por aqui. Muito obrigado a quem está a ouvir o nosso podcast, o Algoritmo na Sala. Para quem nos ouve no YouTube, em qualquer plataforma, por favor, deixem o vosso comentário, partilhem, deem sugestões sobre outros temas que possam querer ouvir, e da nossa parte, até ao próximo episódio do Algoritmo na Sala. Muito obrigado.